Cinco crânios aliens mais insanos que você vai duvidar que já existiu. Ex-prefeito de Nobres, um fazendeiro de Guarantã do Norte, conhecido como Devair, ao fazer uma roçada pelo pasto e mato de sua fazenda, encontrou um suposto crânio com características muito incomuns. Não se parecia com qualquer animal terrestre ou mesmo humano. Por se tratar de uma região que envolve relatos de aparições de UFO, Devair deduziu que o estranho crânio que ele encontrou pode ser mesmo de um ser alienígena, ainda que não haja casos de ocorrências de acidentes de naves de outros planetas na região. Devair diz que é possível que o crânio realmente seja de um alienígena, dado as proporções grotescas, e acredita que era um ser gigantesco devido às dimensões da cabeça. O fazendeiro até chamou um especialista no assunto para estudar a questão com maior profundidade, visto que ele mesmo não tem como dar um parecer técnico sobre o crânio. Se realmente é de um ser alienígena que ele achou em sua fazenda. Seus vizinhos dizem que não há dúvidas de que aquele crânio é de fato de um ser de outro planeta, que possivelmente fora deixado ou esquecido na Terra pelos seus companheiros. Isso porque não foi localizado nenhum destroço de nave extraterrestre na região. A propriedade do fazendeiro, ex-prefeito de Nobres, Devair Valim, tornou-se popular depois que passou a ser visitada por ufólogos e simpatizantes da área. A partir da descoberta do fazendeiro, outros moradores também disseram ter encontrado restos mortais estranhos que também podem estar associados a outros ETs. Existem vários relatos, provas e gravuras de milhões de anos que podem nos dar o entendimento que fomos visitados por extraterrestres em um passado remoto. No entanto, o crânio de Rhodope definitivamente pode ser uma evidência física de sua existência. Muitas das vezes, quando artefatos misteriosos estão prontos para serem analisados, eles misteriosamente desaparecem antes da análise ou eles são considerados falsos. O crânio misterioso foi encontrado no dia 21 de maio de 2001, nas montanhas de Rhodope, nas proximidades da fronteira da Grécia e Bulgária. Um homem de 38 anos permaneceu anônimo por muito tempo por sentir medo. Afirmou ter encontrado um crânio estranho junto com destroços de metal. Quando o crânio foi revelado ao público, todos ficaram pasmos com o que apreciaram. A testa mal chegava a 250 gramas de peso e podia contar até 6 cavidades diferentes, o que o tornava totalmente diferente de qualquer espécime conhecido até o momento. O diretor do Museu de Paleontologia, Dmitry Kovachev, foi uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de examinar o crânio pessoalmente, garantindo que não poderia encontrar qualquer tipo de parentesco ou semelhança com qualquer crânio de hominídeo que a ciência tenha conhecido. Como se tudo isso não fosse estranho o suficiente, o homem que o encontrou também disse aos canais de televisão búlgaros que antes de encontrar o crânio, ele tinha sonhos onde 5 humanoides vestidos com mantos metálicos e amarelos lhe mostravam o caminho. Vários especialistas de todo o mundo estudaram o crânio de Rhodope. A polêmica tomou conta da comunidade científica e diversos teóricos e ufólogos vieram à tona para discutir o caso. Mesmo com vários estudos de muitos especialistas no assunto, ainda não se sabe qual é a verdadeira procedência do crânio de Rhodope. Este estranho e inexplicável crânio foi descoberto em julho de 2007 em Austic, na ilha dinamarquesa Sealand, mas também foi armazenado em Paris, na França, e em Munique, na Alemanha, antes de chegar à Dinamarca. O crânio de Sealand foi descoberto durante uma escavação para substituição de canos de esgoto. O estranho mistério é que nenhum outro osso que se encaixa no crânio foi encontrado no local, apesar de extensas escavações.
O crânio foi encontrado com outros artefatos pertencentes ao Neolítico. A datação por carbono do crânio indica sua idade entre 1200 e 1280 d.C. O crânio foi encontrado acima dos tubos que seriam substituídos, o que sugere que o crânio não foi enterrado por muito tempo, talvez apenas 100 anos atrás. O crânio é 1,5 vezes maior do que o tamanho de um crânio humano normal. As órbitas dos olhos são extremamente maiores do que as de um ser humano normal. O crânio tem uma superfície muito lisa que parece apontar para uma adaptação a um clima frio, e o tamanho relativo dos olhos é hipotetizado para apontar para uma criatura noturna, algo que vivia no subsolo ou vivia com um sol muito escuro orbitando seu planeta. Sugestões de por que foi enterrado recentemente incluem que alguém estava mantendo o crânio em segredo e finalmente decidiu enterrar o crânio para manter sua existência desconhecida. A Ordem Secreta da Luz de Pégasus. Há um antigo conto em Ostic e nas aldeias vizinhas que conta que um membro da Ordem da Luz de Pégasus protegeu vários itens, que incluíam um antigo crânio misterioso e vários dispositivos de luz extraordinária. Dizia-se que esses dispositivos de luz extraordinários eram de metal ou cerâmicas inquebráveis. Pouco se sabe sobre essa ordem secreta e quais outros artefatos ela pode estar protegendo, mas os moradores afirmam que artefatos alienígenas estão entre os itens escondidos. A Ordem da Luz de Pégasus foi criada em 1350. Alguns membros conhecidos da ordem são William Shakespeare, H.G. Wells, Thomas Jefferson, Joseph Heller, René Descartes, Ambrose Bierce, Giovanni Boccaccio e outros. Por que a ordem escondia os artefatos? Por que uma ordem de escritores manteria artefatos e dispositivos alienígenas? Mas como o nome da ordem sugere, que possivelmente alguém da galáxia de Pégaso ou da constelação de Pégaso veio à Terra e nos deu um conhecimento que era mantido em segredo por esta ordem. Parece sugerir que esses escritores podem ter sido influenciados de alguma forma por esses visitantes, e eles revelaram parte do conhecimento que aprenderam por meio de seus escritos. O segredo da ordem, entretanto, sugere que a humanidade ainda não está pronta para compartilhar o conhecimento Pégaso. Mas ninguém sabe com certeza e nunca saberá. Ainda não foi comprovado que o crânio de Sealand seja falso. Descoberto nos anos de 1880, Sayre é um bairro do condado de Bradford, Pensilvânia, a 59 milhas saindo a nordeste de Scranton. O ano exato não está claro, mas durante os anos de 1880, um grande morro cemitério foi descoberto em Sayre. Foi noticiado que um grupo de americanos descobriu vários ossos e crânios estranhos. Os esqueletos pertenciam a homens anatomicamente normais, com exceções de projeções ósseas localizadas 2 polegadas acima de suas sobrancelhas. Parecia que os esqueletos possuíam chifres. Os ossos foram caracterizados como gigantes, e assim como eles, eram pessoas com mais de 7 pés de altura. Cientistas estimaram que os ossos tinham sido enterrados por volta de 1200 d.C. Não foi a primeira vez que crânios gigantes com chifres foram desenterrados na América do Norte. Durante o século XIX, crânios similares foram descobertos próximo a Wellsville, Nova York, e em uma vila mineradora próxima a El Paso, Texas. De acordo com relatos históricos, os ossos de Sayre, alegadamente, foram enviados para um museu na Filadélfia. No entanto, os artefatos foram roubados e nunca foram vistos novamente. Fotos aparentes dos crânios realmente existem, mas muitas pessoas afirmam que a descoberta é uma fraude. Muitos websites sugerem que os objetos têm origem extraterrestre. Dentre os crânios apresentados neste vídeo, este é o que contém a história mais bizarra. Tudo começou em 2014, quando uma equipe da expedição liderada pelo cientista russo Vladimir Melikov fez uma expedição nas profundezas das montanhas da região da Adguésia e a descobriu na montanha Bolshoi, perto da aldeia de Kamenomotsky. Em uma caverna de gelo, eles descobriram 2 crânios semelhantes nunca vistos antes. A princípio, Melikov pensou que poderia ser um fóssil de animais extintos, mas depois mudou de ideia ao examiná-los mais de perto.
Ele disse: eles não são iguais ao que se sabe pertencer ao homem. Traços de um orifício circular no final do crânio pode ser a base da coluna vertebral. Isso sugere que a criatura se move sobre duas pernas, mas é incomum na ausência do crânio e na mandíbula, enquanto a abertura do olho é anormalmente grande. No entanto, os ossos faciais são achatados como nos hominídeos. É difícil não pensar que estes são os restos de uma criatura alienígena. Os crânios estão alojados em um pequeno museu na cidade de Kamenomorsk, na República da Adguésia, na Rússia, localizado próximo ao Mar Negro. Vladimir Malikov é o dono do Museu Belovod. Seu museu é uma atração turística que abriga todos os tipos de objetos encontrados na região. Possui uma grande coleção de fósseis, ossos de sauros e todos os tipos de outros artefatos. Enquanto os dois crânios ainda confundiam os cientistas, uma descoberta na floresta próxima tornou as coisas ainda mais misteriosas. De acordo com a publicação russa, os cientistas encontraram na floresta uma grande pasta marrom com alça de couro muito velha, mas ainda em boas condições. Dentro da pasta, a foto de um soldado usando boné e uniforme nazista, com a inscrição da divisão da montanha Edelweiss e mapas coloridos desenhados pela região alemã da Adguésia em 1941. Notavelmente, na frente do mapa estava o logotipo claro da organização nazista ANRB. O fato de Hitler e muitos outros líderes nazistas estarem interessados no paranormal foi bem documentado. A ANRB funcionou como uma associação espiritual antes de se tornar uma força política agressiva. Esse profundo interesse pelo campo sobrenatural e misterioso levou à expansão da ANRB, fundada em 1º de julho de 1935. A organização começou a operar com o intuito de pesquisa especializada em arqueologia, antropologia e história cultural alemã. Mas os fundadores dessa organização estavam intimamente envolvidos no campo do ocultismo, tornando a organização um instrumento de mistério paranormal, OVNIs e fenômenos paranormais. De acordo com Melikov e alguns outros pesquisadores paranormais russos, esta é uma evidência de que a ANRB está associada aos crânios. Talvez eles tenham feito alguma missão sombria na área com alienígenas em busca de tecnologia avançada que ninguém possui para vencer rapidamente a guerra. Outros pesquisadores paranormais russos chegaram a afirmar que os crânios são de origem demoníaca, o que os torna ainda mais bizarros. Melikov enviou fotos do crânio a paleontólogos de Moscou, mas não obteve resposta. Segundo ele, talvez queriam encobrir ou pense que este artefato não interessa. Os céticos dizem que os crânios nas fotos pareciam ter sido criados especialmente, talvez da pelvis de um animal. Segundo alguns estudiosos, são crânios de ovelhas ou outros animais distorcidos pela pressão por muito tempo no solo. Vladimir Melikov permite que os visitantes tirem fotos dos crânios de todos os ângulos, e eles são bastante convincentes de que são grandes e reais. Eles são tão estranhos e incomuns que podemos descartar qualquer origem humana ou mesmo de origem hominídea. Poderíamos chamá-los de humanoide, mas eles são muito diferentes de um crânio humano normal. Infelizmente, esses crânios nunca parecem ter sido liberados para análise pública e ainda contêm muitos mistérios. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para conferir se você já é inscrito no canal e também de ativar o sininho das notificações. Assim, vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.